Renegados Produções apresenta Animais Renegados. Fomos às ruas e entrevistamos algumas pessoas para saber o que elas fariam caso achassem um animal silvestre debilitado. O que você faria caso encontrasse algum animal silvestre debilitado? Eu acho que eu levaria para casa e tentaria entrar com algum órgão competente, né, o IBAMA, por exemplo, para vir recolher o animal. Se você visse uma ave debilitada, o que você faria? Eu não sei lidar com essas coisas não. Passaria reto e deixaria lá. Deve ter algum órgão, alguém que pegue e leve isso pra algum lugar. Sei lá. O que você faria se encontrasse um animal silvestre debilitado? Eu procuraria uma ajuda, talvez de uma instituição que cuidasse. Se eu achasse em São Paulo, né, que é difícil. Você sabia que o tráfico de animais silvestres é a terceira maior rede de tráfico, perdendo apenas para o tráfico de narcóticos e armas? Estima-se que o comércio ilegal desses animais no Brasil moveu 7 bilhões de reais na última década. Essa prática, que se torna cada vez mais ofensiva, retira entre 12 e 38 milhões de animais silvestres por ano das matas brasileiras. No final das contas, o maior prejuízo é obviamente dos animais, que na maioria das vezes acabam mortos ou machucados, devido aos maus tratos realizados por caçadores e traficantes. Felizmente, existem entidades governamentais que ajudam esses animais a se recuperarem e se tornarem aptos a voltar para a natureza. Uma dessas entidades é o DEPAV-3, Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo de Fauna Silvestre. Hoje no documentário Animais Renegados, vamos falar mais sobre o DEPAV-3 e o trabalho que ele realiza. Edilene é uma das funcionárias responsáveis pela reabilitação de animais silvestres no DEPAV-3 e vai nos falar sobre sua função e sobre o centro de reabilitação. Tá bom, então, Edilene, para começar, fala um pouco pra gente, o que é o DEPAV-3? Então, o DEPAV-3 é uma instituição da prefeitura. Ela é responsável pelo recebimento da fauna silvestre presente no estado de São Paulo. Ele é formado por vários setores. O setor da clínica, que recebe os animais apreendidos, geralmente pela GCM, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. O CRAS, que é o setor da reabilitação. E o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Ele é responsável pela destinação dos animais para soltura ou destinação dos animais inaptos. E quais são as unidades do DEPAV-3? Bom, inicialmente existiam duas unidades, o Ibirapuera, onde se localizava o setor da clínica, e Anhanguera, onde fica o CRAS e o CETAS. Mas depois da reforma de um novo centro, o SEMACAIS, o setor do Ibira e o Anhanguera serão um só. Isso vai facilitar todo o processo de transição do animal, desde a chegada até a soltura ou destinação para cativeiro. Você tem alguma parceria com algum órgão? Então, o DEPAV ele trabalha com parcerias como o IBAMA, que é responsável pela apreensão e pela documentação dos animais, e o PMSP e o CEMAV, que cuida da parte de anilhamento e microchipagem dos animais, como por exemplo mamíferos. Essa parceria é muito importante, pois depois da soltura, se o animal é apreendido novamente, já tem um histórico e já tem a ocorrência da soltura. E Edilene, acho que essa é a parte principal do seu trabalho. Como é o processo de reabilitação dos animais? Então, o processo de reabilitação ele começa com o estudo prévio da espécie. A partir do enriquecimento ambiental dos recintos, é possível recriar o habitat natural a fim de estimular o comportamento do animal. Especificamente nas aves, que é o que a gente mais recebe, existe o treino de voo, que usa uma técnica chamada fiador, que é simplesmente colocar um bracelete no tarso do animal, seguida de uma corda, e então estimular o animal a voar. Nessa técnica, é possível avaliar a impulsão do animal de baixa a alta, envergadura das asas, forma de voo e a distância do voo. Ela é usada principalmente para aquelas aves que sofreram alguma fratura na asa. Outra técnica utilizada é a falcoaria, que é destinada a rapinantes como coruja, falcão ou gavião, no qual o intuito do treino é o treino de voo e o estímulo da caça. E quais são as dificuldades no processo de reabilitação? A principal dificuldade é quando o animal chega filhote, pois ele corre o risco de sofrer imprint. O imprint é quando o animal reconhece e associa o ser humano como se fosse da mesma espécie. Isso ocorre porque, durante o processo, a pessoa deve fazer um papel de mãe, então existe um contato muito próximo durante a alimentação do filhote, por isso essa associação.
Isso dificulta muito o processo de reabilitação, pois caso o animal seja solto na natureza, o risco de ser capturado por humanos é maior. O animal passa a não sentir medo, o que facilita a sua aproximação. Outra dificuldade grande é quando o animal sofrer uma fratura ou amputação, que possa impossibilitar o animal de se locomover ou exercer qualquer atividade de caça ou fuga. E como as pessoas podem proceder quando acham um animal debilitado? O ideal é que a pessoa procure um médico veterinário, porque o mesmo vai ser responsável pelos primeiros socorros e transferir seu animal para o DEPAV. Caso isso não seja possível, ele pode comunicar à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. E quais são os contatos da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e do DEPAV? Então, da Secretaria, você pode ligar para o 3171-0443 e o do DEPAV é o 3918-7192. E pra terminar, você lembra de algum caso curioso, ou muito sério, ou até engraçado pra contar pra gente? Então, quando eu comecei a trabalhar com animais silvestres, eu não tinha nenhuma noção do que eu tava fazendo. Foi bem de paraquedas. Então eu não sabia pegar bicho, não sabia fazer nada. E aí o primeiro bicho que eu fui pegar foi um gavião. Ele nem era grande, ele era bem pequeno. E a minha supervisora tava ensinando a pegar ele na toalha. Só que aí a gente tava pesando e tal. Quando eu fui abrir, eu já tinha contido o gavião da forma correta. E aí ele fez uma força nas asas e ele voou na minha cara. E aí nisso, ele pegou a minha boca e pegou uma parte do meu rosto e não soltou. Eu puxava e não soltava. Eu olhei pro lado e falei, putz, ferrou. E aí eu lembro que eu virei assim pra supervisora e falei, tô. Aí ela, o que aconteceu? Que não sei o que, você vai morrer. E ela não sabia tirar, porque o gavião, quando ele prende, ele tem um sistema só pra prender. Então ele pode estar fazendo outras coisas, mas aquele sistema vai continuar fechado. E é muito duro, muito duro. Aí eu lembro que chamaram outros 2 tratadores pra tirar garra por garra. Nossa, doeu pra caralho. Eu acho que eu esqueci a dor e quem tava mais preocupada era a minha supervisora. Tanto é que ela tava tentando tirar e eu virando pra ela e falava, calma, Tô, calma. E o gavião na minha cara. Na época eu entrei e eu tinha o cabelo rosa. E não podia, porque o vermelho ali atrás, os rapinantes, eles associam com sangue. E eu não sabia, aí eu entrei no recinto, ninguém me falou nada, falaram, coloca o camundongo lá pra ele caçar. Fui lá, coloquei, o gavião veio na minha cabeça. Eu corria pra lá e pra cá e ele continuava vindo na minha cabeça e doía pra caramba. Nossa, foi muito triste. Aí depois me falaram, tem que colocar capacete pra pegar o gavião e colocar o camundongo. Então, muito obrigado, Edilene. Realmente achei seu trabalho sensacional e eu realmente espero que nenhum gavião volte a te atacar. Obrigado, o prazer foi meu. E esse foi o Animais Renegados, pessoal. Até a próxima. Renegados Produções apresentou Animais Renegados. Pesquisa, Veri Luna e Vitor Silva. Roteiro e locução, Marco Antunes. Edição e direção, Arthur Plaza. Orientação, Professor Sérgio Pinheiro e Júlio Moreno. Trabalho gravado nas Faculdades Integradas Alcântara Machado FIAM, com o projeto integrado do 2º semestre do curso de Produção Audiovisual, junho de 2015.